Oi, meu nome é Sabrina Santos e hoje eu vou fazer esse pãozinho de milho que fica super fofinho e delicioso. E se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais receitas como essa. E também me siga nas minhas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição. Então, para começar a receita, eu vou bater aqui no liquidificador todos os ingredientes, exceto a farinha de trigo e o sal, tá? Então, vamos lá. Um detalhe, gente, a água ela precisa estar morna, tá? Porque a água morna ela vai ativar o fermento e assim a massa vai desenvolver bem. Prontinho, então coloquei aqui todos os ingredientes, exceto a farinha de trigo e o sal. E eu vou bater por mais ou menos 2 minutinhos em velocidade média. Então aqui em um bol eu vou despejar a misturinha que nós acabamos de bater no liquidificador. E nós vamos primeiro adicionar uma pitadinha de sal e misturar muito bem. Prontinho. E aqui, gente, eu tenho 600 gramas de farinha de trigo, 200 gramas em cada potinho. A farinha de trigo eu vou adicionando ela aos poucos para não perder o ponto, tá, do pãozinho e ele passar e ficar muito seco. Então, eu vou adicionar um potinho que é 200 gramas, misturo muito bem e daí eu vou adicionando o restante da farinha aos poucos. Chegando em um certo ponto da massa, onde eu já consigo pegar ela com as mãos e tirar aqui do bol, aí eu vou transferir aqui para a bancada e vou sovar muito bem essa massa por mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? Até essa massa ficar bem lisinha. Prontinho, adicionei muito bem e misturei muito bem, na verdade, a farinha de trigo, o primeiro potinho, e podemos observar que a massa ainda está muito mole. Então, agora eu vou adicionando mais farinha de trigo e misturando aos poucos, tá? Para não perder aqui o ponto do nosso pãozinho. Então, sovei aqui a massa do pão por mais ou menos 15 minutinhos, tá? Até ela ficar bem lisinha. Voltei ela aqui pro bol e cobri aqui com plástico filme. Vou deixar essa massa descansando por mais ou menos 1 hora e meia, até ela dobrar ou triplicar de tamanho, tá? Se na sua cidade tiver frio, você pode aquecer o forno ali por 5, 10 segundos no máximo, colocar a sua massa para crescer e acender ali a luz do forno, porque aí vai manter uma temperatura de mais ou menos 25, 30 graus, que é o ideal para fazer o pãozinho crescer. Gente, sobre o pãozinho, eu não usei toda a farinha, tá? No início do vídeo eu falei que tinha 600 gramas de farinha, mas eu fui acrescentando aos poucos e eu usei 400 gramas de farinha. Então, como eu disse, é importante ir acrescentando aos poucos, justamente por isso, para não acrescentar de uma vez e o pão ficar seco. Hoje eu usei essa quantidade, mas pode ser que eu faça a mesma receita em um outro dia e eu use mais ou menos farinha, tá? Então é importante ir acrescentando a farinha aos poucos. E daí, quem já viu os outros vídeos, né, do pãozinho que eu fiz com essa massa base, eu fiz o pãozinho de cenoura, o de abóbora e todos eles eu usei uma quantidade maior ali de farinha, mas nesse pãozinho aqui,
a gente usou também fubá. Então, por isso que foi uma quantidade menor de farinha de trigo. Então, eu vou deixar esse pãozinho descansando e assim que ele dobrar ou triplicar de tamanho, eu volto aqui pra gente fazer os pãezinhos. E depois de mais ou menos 1h30 crescendo, a massa já dobrou, quase triplicou de tamanho. E eu vou porcionar agora essa massa fazendo os nossos pãezinhos. Então aqui, gente, eu vou tirar o plástico filme, que ajuda bastante, né, a segurar aqui a fermentação, os gases da fermentação e a desenvolver a nossa massa. E agora eu vou fazer as bolinhas do nosso pãozinho de milho. Vou fazer de 50 gramas cada uma. Antes de colocar na forma, gente, eu vou passar elas aqui no fubá fino, tá? Pra ficar um pãozinho bem bonitão. Então vamos lá. Então aqui eu boleei os pãezinhos, passei no fubá fino, daí sobraram 300 gramas de massa e eu fiz esse único pãozinho com a massa restante, tá? Daria para fazer mais 6 pãezinhos, mas eu resolvi fazer dessa forma aqui. Agora eu vou repetir o processo de descanso, mais ou menos 1h, 1h30, até dobrar de tamanho, tá? E vou levar para assar a 180 graus por mais ou menos 20 minutos, dessa primeira fornada. Esse pãozinho aqui provavelmente vai de 12 a 15 minutos no máximo, tá? E aí eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado desses pãezinhos de milho, gente, que fica muito gostoso. E eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Se gostou, já curte e compartilha esse vídeo. Fique com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!